Isto pode estar-te a matar lentamente. Hoje em dia toda a gente fala do baixo cortisol, do alto cortisol, mas eu aposto que a maior parte de vocês não percebem do que é que eles estão a falar e também não percebem porque é que é tão importante dar atenção a este assunto. Por isso eu hoje vou explicar o problema de ter um stress crónico, ou seja, níveis altos de cortisol durante o vosso dia e principalmente como podem resolver e começar a aplicar hoje. Sem dúvidas que isto é importante, vejam o feedback do meu cliente depois de começar a aplicar certas coisas deste protocolo. Faz uma diferença mesmo em termos de ansiedade e tudo, como tu sabes, eu deixei de tomar o meu antidepressivo tipo na segunda semana, estás a ver? Ansiedade, eu não tenho ansiedade, não tenho depressão, não tenho nada, Zé. Vamos então começar como resolver o stress crónico e baixar o teu cortisol. Como vocês veem aqui, baixar os vossos níveis de cortisol vai realmente fazer uma diferença gigante no vosso físico, pois a maior parte destas consequências vão afetar a vossa performance, vão afetar os vossos treinos, as vossas escolhas diárias e secretamente vai estar a sabotar todo o vosso processo. Vamos então começar por perceber o que é isto do cortisol. O cortisol é a principal hormona de stress do teu corpo, é produzida pelas glândulas suprarrenais e a sua função é preparar-te para responder a ameaças. O cortisol ajuda-te a acordar de manhã, aumentar a tua energia, mobilizar combustível, ou seja, glicose, aumentar o estado de alerta. Num corpo saudável, o cortisol segue um ritmo natural, alto de manhã, vai descendo ao longo do dia e muito baixo à noite. É este ritmo que te permite estar alerta de manhã, focado durante o dia, relaxado ao final do dia, com sono à noite. Mas, na vida moderna, este ritmo fica completamente destruído. E é isso, o cortisol não é algo negativo para vocês, é algo natural do nosso corpo, mas é algo usado para momentos específicos e para momentos de realmente stress a sério. O problema, como vos acabei por dizer aqui, é que hoje em dia nós temos todos esses estímulos de stress sem necessidade e de uma forma muito constante ao longo do vosso dia. Existe uma diferença entre o stress agudo e o stress crónico. O stress agudo é útil, acaba por ser uma situação de perigo onde o cortisol e a adrenalina sobem, o corpo mobiliza energia, o perigo passa e o sistema normaliza. Ou seja, por exemplo, quando vocês hoje em dia na vida moderna vão treinar, quando vocês têm que fazer uma tarefa mais difícil do vosso trabalho, isto é stress bom para vocês. É assim que o stress foi desenhado para funcionar e deve ser usado para foco, treino, momentos extremos. Agora, o stress crónico é algo muito destrutivo. O sistema de alerta fica ativado sem parar, não porque um leão está atrás de ti, mas por mau sono, má alimentação, sobrecarga mental e falta de controle. O corpo não distingue um predador de um estilo de vida desorganizado. A resposta fisiológica é a mesma, o problema é que nunca desliga. E é exatamente isto. Apesar de agora não termos nenhuma destas situações extremas, ou de caça, ou de animais, ou de perigo constante, o nosso corpo não percebe a diferença entre estes estímulos como receber uma notificação, como estar a discutir com alguém, como estar a receber estímulos de dopamina de doom scroll. Na fisiologia, o efeito é literalmente o mesmo. E agora, porquê é que isto está-te a matar lentamente? O facto de teres este stress crónico no teu dia-a-dia vai acabar por fazer com que tenhas queda de testosterona, baixa imunidade, problemas cardíacos, baixa libido, perda de massa muscular e ganho de gordura, ansiedade e depressão, envelhecimento acelerado e problemas digestivos. O vosso sistema nervoso literalmente entra em colapso quando temos todos estes estímulos e temos este stress crónico no dia a dia. E se calhar agora vocês estão-se a perguntar, mas que estímulos são esses? E eu vou-vos então agora dizer as causas que podem estar a causar esse problema e também como resolver. A primeira causa que muita gente hoje em dia sofre é o excesso de cafeína. A cafeína é um estimulante do sistema nervoso central. Quando a consomes, o teu corpo liberta cortisol e adrenalina, as mesmas hormonas que liberta em situações de stress. Uma dose de manhã pode ser útil, pois aumenta o teu estado de alerta, melhora o teu foco e dá energia para começar o dia. E se usares isto como uma ferramenta, não usares de manhã só porque sim, sem ter já algum esforço a mais por fazer, ou se não estiveres a sentir demasiado cansado, eu acho que a cafeína deve ser usada como ferramenta e não como algo de hábito e de rotina. O problema é quando o consumo é repetido ao longo do dia, cada dose adicional mantém o sistema nervoso em modo alerta, impede o cortisol de descer naturalmente, interfere com a qualidade do sono mesmo que não sintas e quando o sono piora, o cortisol do dia seguinte começa ainda mais alto. É um ciclo que se alimenta a si próprio. Cafeína depois das 14 tem um impacto direto no sono, mesmo que adormeças sem dificuldade. E sinceramente não sei se só às 14, até acredito que mais cedo se tu tiveres um horário de deitar mais cedo também. A minha dica para quem gosta de café, primeiro diminuir a quantidade, principalmente depois do almoço, e realmente só usar café se tu te sentires cansado. Se tu tiveres um estilo de vida saudável, uma alimentação também e uma boa rotina, duvido muito que tu todas as manhãs tu tenhas a necessidade de beber um café e começar a usar com intenção. Próximo ponto que também muita gente sofre de hoje em dia é as redes sociais e as notificações. O teu cérebro foi desenhado para reagir a estímulos inesperados. Cada notificação ativa o sistema de alerta exatamente como faria um som estranho na floresta. O problema não é uma notificação. O problema é o que acontece quando tens dezenas por hora todos os dias. E não venham dizer que é mentira, nós hoje em dia recebemos um monte de notificações, pode não ser mensagens, pode ser e-mails, pode ser anúncios, estamos sempre a ser bombardeados com estes estímulos. O sistema nervoso nunca descansa, o foco fragmenta-se constantemente, por isso é que não se conseguem focar em trabalhos longos ou uma tarefa mais difícil, e o cérebro entra num estado de hipervigilância crónica. As redes sociais amplificam isto. Conteúdo negativo e de conflito gera mais engagement e mais cortisol elevado. A comparação social constante ativa, inseguranças e ansiedade.
O scroll infinito não tem um ponto de paragem natural. A soma de centenas de microativações por dia é fisiologicamente equivalente a um stressor contínuo. O teu corpo não distingue a escala da ameaça. Eu realmente acho que hoje em dia o maior problema que causa stress crónico, que causa preguiça, que causa falta de motivação, que causa falta de cumprimento das nossas tarefas é realmente as redes sociais. É algo super prático, super fácil de pegar, que nos dá estímulos de dopamina enormes e acaba por criar-nos um stress gigante de não estar a fazer as coisas, de ansiedade, de comparação. Eu acho mesmo que quem não trabalha com as redes sociais devia desinstalar, usar por exemplo só o WhatsApp ou só as mensagens para comunicar com as pessoas, pois se vocês não estão a usar as redes sociais para criar e para fazer algo com ela e só tiverem a ser consumidores, isso está só a prejudicar a vossa vida. Não cumprir os teus deveres. Quando te comprometes a fazer algo e não fazes, o teu cérebro registra isso. A tarefa fica em aberto na memória de trabalho. Ocupa espaço mental de forma contínua, gera culpa e autocrítica, cria uma sensação persistente de estar em atraso. Com o tempo, acumulas dezenas de compromissos por cumprir. Cada um deles é uma fonte silenciosa de cortisol. Não é fraqueza de caráter, é o resultado de não teres um sistema para gerir o que te comprometes a fazer. O cérebro não foi desenhado para guardar listas de tarefas, foi desenhado para resolver problemas, não para os armazenarem definitivamente. Quando não externalizas as tuas obrigações, o teu sistema nervoso trata-as como ameaças ativas e ameaças ativas significam cortisol elevado. E isto é das coisas que eu mais noto no meu dia-a-dia, que é quando eu tenho tarefas, quando eu tenho coisas para fazer e eu não as cumpro, isso acaba por me gerar um bocado de stress e ansiedade, e sempre que eu planeio o meu dia, sempre que eu faço o que digo que vou fazer na hora, isso acaba sempre por ser eliminado. Por isso vamos parar de procrastinar, vamos parar de nos mentir a nós mesmos, e quando dizemos que vamos fazer algo, quando temos coisas para fazer, vamos planear, vamos criar um sistema. Eu ajudo os meus clientes, por exemplo, a criar sistemas, a criar planeamentos para não falharem com os seus negócios, para não falhar com as suas tarefas, não falhar com os seus, pois só assim é que vais conseguir resolver este problema e não criar mais stress e mais ansiedade com a falta do teu compromisso. Outro grande problema, principalmente dos jovens de hoje em dia, é o horário de sono desregulado. O cortisol segue o ritmo circadiano. Se vocês não viram o meu vídeo anterior de como elevar os níveis de testosterona, vão ver, pois eu explico o que é este ritmo circadiano e como é que isto influencia o vosso sistema hormonal e a vossa saúde mental também. E este ritmo tem um ciclo de 24 horas sincronizado com a luz solar e a escuridão. No ritmo saudável, o cortisol sobe de manhã para te acordar e dar energia, vai descendo ao longo do dia e fica muito mais baixo à noite para permitir o teu sono profundo. Quando dormes e acordas a horas inconsistentes, este ritmo desregula, o resultado cortisol alto, quando deveria estar baixo, que dificulta o adormecer, e cortisol baixo, quando acordas, que deveria estar alto para teres energia e para começares bem o teu dia. O sono profundo e restaurador é completamente reduzido quando não tens este horário de sono estável. E sem sono profundo, o cortisol do dia seguinte começa mais alto do que deveria. O teu corpo funciona em ciclos, quebrar esses ciclos dia após dia tem um custo fisiológico real e que se acumula. Isto também é algo super fácil de resolver, é literalmente só porem o despertador à hora que acham que é mais conveniente acordarem. É claro que acho que não deve passar das 7h30 a 8, isso já começa a ficar muito tarde e já fica desalinhado o ritmo circadiano, e cumprirem sempre com essa hora de acordar. Mesmo se um dia forem sair mais tarde, mesmo se um dia forem sair à noite, tentar cumprir ao máximo com esse horário, e o objetivo é vocês começarem a acordar naturalmente, sem despertador e com todos estes ritmos e ciclos alinhados, fazendo também com que diminua o vosso stress e os vossos níveis de cortisol no dia-a-dia. Por fim, outro grande problema das pessoas de hoje em dia é a falta de exposição solar e movimento. A luz solar é o sinal mais poderoso que existe para regular o ritmo circadiano, como eu vos disse há bocado. Quando apanhas luz natural de manhã, o cortisol sobe de forma saudável e controlada, a serotonina aumenta, melhora o humor e o foco, o relógio interno sincroniza com o ciclo real do dia, e quando não apanhas esta luz da manhã, o ritmo circadiano desregula, o cortisol não segue o seu padrão natural e a melatonina à noite é produzida muito mais tarde. Acabas por adormecer mais tarde, acabas por dormir pior, e o problema da vida moderna é o inverso do que o corpo precisa. E como vocês podem imaginar, isto vai acabar por aumentar os vossos níveis de stress de forma regular no vosso dia-a-dia, e com esta falta de exposição solar e de movimento, com o que é que nós costumamos ocupar o nosso tempo? Exatamente, redes sociais, estímulos artificiais, estímulos muito mais fáceis e muito mais intensos do que algo natural, e como eu vos falei antes, tudo isso vai ser sinais de stress ou micro sinais de stress no vosso dia-a-dia para o vosso corpo. Por isso já temos aqui 5 coisas muito importantes que já podem estar a causar elevados níveis de cortisol. Vamos agora passar a como resolver altos níveis de stress, considerando que já eliminaram tudo isto. Eliminar alimentos inflamatórios. O que comes todos os dias é ou uma fonte de stress para o teu corpo ou uma forma do teu corpo reduzir o stress. Isto é muito importante. Certos alimentos ativam diretamente a resposta inflamatória. Açúcar refinado e farinhas brancas causam picos de glicose seguidos de crash.
Óleos vegetais processados como girassol, milho, soja, que são completamente industrializados, promovem inflamação sistémica. Álcool eleva o cortisol e fragmenta o sono profundo, e ultraprocessados acabam por combinar seja açúcares, seja óleos e às vezes até álcool. A inflamação crónica e o cortisol crónico alimentam-se mutuamente. Quando o corpo está inflamado, o cortisol sobe para tentar controlar essa inflamação. Mais cortisol significa mais stress significa mais inflamação. O que ajuda a sair deste ciclo: priorizar alimentos inteiros e com poucos ingredientes, ou seja, comida a sério, reduzir açúcar refinado de forma gradual. Se tu não és um atleta de competição e não tens treinos bidiários, tu muito provavelmente consomes mais carboidratos do que necessitas. Substituir óleos processados por azeite ou manteiga e limitar ou eliminar o álcool, especialmente à noite. A alimentação é literalmente das coisas mais importantes para o teu corpo funcionar bem, e se tu estás a pôr coisas que vão afetar o teu sistema digestivo, que vão afetar a tua performance, tudo isso é óbvio que vai gerar stress crónico no teu corpo. Segundo ponto, que se calhar muita gente pensa que não tem, mas pode estar a sofrer com isso, é a estrutura do treino e o overtraining. O exercício é um dos reguladores de cortisol mais eficazes que existem, mas só quando é bem estruturado. Agora, pode haver um problema, que é o overtraining. Treino excessivo sem recuperação adequada é um stressor físico real. Eleva o cortisol de forma crónica, o oposto do que queres. Degrada músculo em vez de construir, aumenta a fadiga, piora o sono e baixa a tua testosterona. Sinais de que estás em overtraining: cansaço persistente mesmo depois de dormir, performance a descer sem razão aparente. Se tu estás 2 a 3 dias em descanso e tu vais treinar e vês que a tua performance não está melhor, tu muito provavelmente entraste em overtraining ou não estás a ter a recuperação indicada. Humor instável e irritabilidade, dificuldade em recuperar entre treinos. O que resulta de verdade: 3 a 4 sessões por semana com intensidade controlada é mais do que suficiente para tu teres um bom físico, para teres uma boa capacidade atlética e sem entrar em overtraining. Progressão gradual, aumentar carga ou volume de forma planeada, dias de recuperação ativa, como caminhadas, mobilidade, alongamentos, sono e alimentação como parte do plano de treino, não como extras. Eu sempre que vou montar um plano de treino para os meus clientes, eu tenho sempre atenção ao seu estilo de vida, se eles já têm algum tipo de atividade física no seu trabalho, e ter a certeza que estão a ter o descanso necessário antes de treinarem outra vez. Pois eu, como sou atleta de competição e às vezes exagero nos meus treinos, eu já tive estes problemas de overtraining e eu sei o quão mau isto é e sei o quão pode afetar uma semana, não só a nível de terem que parar de treinar, mas principalmente a nível mental e a nível de stress e o que todo esse stress causa, que eu vos falei no início do vídeo. Ter momentos de silêncio e sem estímulos. Eu acho que isto é das coisas mais underrated para a vossa saúde mental e para baixar o vosso cortisol, pois o teu sistema nervoso precisa de períodos sem input nenhum para recuperar. O problema é que a maioria das pessoas nunca tem esses momentos. Tem sempre o telemóvel na mesa de cabeceira, está sempre a ouvir um podcast enquanto come, música enquanto trabalha ou está a treinar e um ecrã enquanto devia estar a descansar. O resultado é um sistema nervoso que nunca desliga, mesmo quando o corpo está parado. O silêncio não é perda de tempo, é recuperação ativa do sistema nervoso. Como podes integrar isto na prática? 10 a 20 minutos por dia sem som, ecrã ou estímulo externo. Eu até acho que devias ter muito mais, sinceramente. Refeições sem telemóvel ou conteúdo. A tua própria digestão vai ser afetada se tu estás a comer com estímulos estressantes, seja estar a ver um vídeo, seja estar a ouvir música. Experimenta comer sem ter nenhum estímulo, foca-te na comida, faz uma coisa de cada vez, não entres em multitasking. Primeiros 30 minutos da manhã sem redes sociais ou notícias, respiração lenta e intencional, 4 segundos a inspirar, 6 a expirar, ativa o sistema nervoso parasimpático, e tu não precisas de meditar 1 hora por dia, mas precisas de estar sempre a animar o teu sistema nervoso com estímulos constantes. Mas precisas de parar de estar sempre a alimentar o teu sistema nervoso com estímulos constantes. Pessoal, nós não fomos feitos para viver esta vida moderna em que estamos sempre a fazer coisas, em que estamos sempre com estímulos. Nós precisamos de tempos sossegados, de tempos em silêncios, tempos para o nosso cérebro refletir, para o nosso cérebro processar informação, e isso é das coisas que mais vai influenciar o vosso nível de stress. Por favor, apliquem isto se vocês querem sentir realmente estes benefícios. E o que é que vai acabar por acontecer quando vocês têm estes momentos em silêncio ou estes momentos sem estímulos? Vão começar a viver no mundo real. Quando eu digo viver no mundo real, é uma questão de estar com pessoas a sério, conversar com pessoas a sério, estar na natureza, estar com o que esta terra tem para nos oferecer. E porquê? O stress crónico prospera no isolamento e nos ecrãs. O teu corpo foi desenhado para estar em ambientes naturais e em contacto com outras pessoas. Quando isso não acontece, o sistema nervoso fica em modo alerta, porque o isolamento e a inatividade física foram sempre sinais de perigo para os humanos. O que a natureza faz ao teu corpo? Reduz o cortisol de forma mensurável em 20 a 30 minutos de exposição, seja a caminhar, seja a pôr um bocado de tempo os pés na erva, na areia, na terra ou whatever. Melhora o humor e reduz a ruminação mental, baixa a frequência cardíaca e a pressão arterial devido aos níveis de energia da terra. E o que é que as relações com pessoas a sério fazem? A interação social presencial liberta oxitocina, que é literalmente o oposto fisiológico do cortisol. O isolamento crónico acaba por elevar os teus marcadores de inflamação e stress, e ter pessoas de confiança com quem falar é um dos fatores mais consistentes na regulação do stress.
Na prática, podes fazer caminhadas ao ar livre, mesmo curtas e diárias, encontros presenciais regulares com pessoas que te fazem bem, não estar só a falar por chamada, por mensagens, e menos tempo em comunidades digitais e mais tempo em relações reais. O teu corpo recupera no mundo real, não no ecrã. Isto é das maiores verdades e do que muita gente hoje em dia, principalmente jovens outra vez, está a falhar. Não estar presente, não estar a aproveitar o que este mundo tem para oferecer, não está a aproveitar o que as pessoas têm para oferecer. E se vocês começarem a sair mais do quarto, sair mais dessa vossa bolha, vocês vão ver que a vossa saúde mental vai ter um improve muito grande. Por fim, e isto tem muito a ver com a parte de não procrastinar, é a questão de honrar a tua palavra. Cada vez que te comprometes a fazer algo e não fazes, o teu cérebro registra isso. Não como um esquecimento, mas como uma falha. E falhas acumuladas transformam-se em algo muito mais pesado. Perdes a tua confiança, sensação constante de estar em atraso, ansiedade de fundo que nunca desaparece, pois tu realmente não estás a fazer aquilo que devias estar a fazer. O problema não é a falta de vontade, é a falta de sistema, como eu vos disse há bocado. Quando não tens estrutura para gerir o que comprometes a fazer, o teu cérebro tenta guardar tudo. E o que fica guardado na cabeça gera cortisol constante. Como mudar isto na prática? Escreve tudo o que tens a fazer, tira da cabeça, coloca num sistema externo. Divide tarefas grandes em passos pequenos e concretos. Eu gosto, por exemplo, de organizar o meu dia com as tarefas principais que eu tenho que fazer para já aliviar um bocado o stress e um bocado aquela ânsia das coisas obrigatórias que eu tenho para fazer. Faz primeiro o que mais evitas, exatamente, é o que mais peso mental carrega. Se são tarefas pequenas que demoram 2 minutos, faz já. Se tens que ligar alguém, se tens que arrumar alguma coisa, faz logo isso, não tens a deixar para depois. E cada vez que cumpris o que disseste que ias fazer, mesmo nas coisas pequenas, reconstróis a confiança em ti próprio. E um homem que confia em si próprio tem menos medo, menos ansiedade e menos cortisol e muito menos stress. Eu espero que vocês tenham entendido bem o problema de ter um stress crónico e também como resolver. Eu acredito que foi muito explícito. Agora, é claro, isto é muito bonito falar, mas aplicar é que é o mais difícil. E eu vejo nos meus clientes que a maior parte deles já tinham a informação necessária, mas não tinham o compromisso e a estrutura para o fazer. Por isso, se tu sentes que estás nesse caminho e sentes que já sabes demasiadas coisas, mas nunca consegues aplicar isso na tua vida, tu muito provavelmente podes precisar de um acompanhamento e de um compromisso. Por isso, está à vontade para marcares uma reunião comigo, tens o link aqui na descrição, podemos falar um bocado, ver que problemas estás a enfrentar, ver como solucionar isso e, por fim, se eu visse que fazia sentido entrar no meu programa, isso poderia acontecer. Não se esqueçam de ver o meu vídeo de como elevar os níveis de testosterona, também tenho muita informação lá que vai influenciar o vosso dia-a-dia e já sabem, subscrevam no canal, pois como vocês veem, cada vez mais vou trazer aqui soluções práticas para vocês porem no vosso dia-a-dia. Fiquem bem, pessoal.